Sutra 1.17. Vitarka, Vichara, Ananda, Asmita Rupa, Anugamat, Samprajñata. Vitarka, Vichara, Ananda, Asmita Rupa, Anugamat, Samprajñata. Na fala de Guruji, a prática e o desapego desenvolvem 4 tipos de samadhi: autoanalítico, sintético, beatífico e a experiência de puro ser. A prática e o desapego desenvolvem 4 tipos de samadhi: autoanalítico, sintético, beatífico e a experiência de puro ser. Por meio da prática e do desapego, desenvolvem-se 4 tipos de samadhi: a absorção da consciência, adquirida por meio do envolvimento na conjectura, inferência e estudo analítico, síntese, consideração e discriminação, beatitude ou júbilo e um estado de puro ser constituem Samprajñata Samadhi. Aqui se reconhece uma distinção entre aquele que vê e aquilo que é visto. Samprajñata Samadhi consiste em vitarka, absorção na análise, vichara, absorção na racionalidade, ananda, a experimentação de um estado de júbilo, e asmita, a experimentação do estado de eu. Vitarka é um ato de envolvimento por meio do pensamento deliberado e do estudo, o que conduz ao ponto final ou causa original. É uma tentativa de distinguir entre a causa e o efeito, um processo de pesquisa experimental criteriosa do material ao sutil. A análise intelectual, vitarka samprajñata, sendo uma função do cérebro, produz conhecimento relativo e condicionado. É bruto e falta refinamento. Subdivide-se em deliberado, savitarka, e não deliberado, nirvitarka. Vichara significa conhecimento diferenciador. Vichara significa conhecimento diferenciador. É um processo de investigação, reflexão e consideração, por meio do qual o cérebro conjectural divagante é aquietado e o sadhaka desenvolve profundidade, agudeza, refinamento e sutileza mentais. Vichara também se subdivide em racional, savichara, e não racional, nirvichara. Na medida em que o corpo de experiências ganha maturidade, alcança-se a plenitude, instala-se um estado de beatitude, ananda, libertando o sadhaka do mecanismo de estudo, investigação e completude, conduzindo-o a habitar somente no si mesmo. A este estado se denomina de Asmita Rupa Samprajñata Samadhi. A
Assim estão explicadas todas as 6 gradações de Sabidya Samadhi. Samadhi com suporte ou semente. Savitarka, Nirvitarka, Savichara, Nirvichara, Ananda e Asmita. Existe um 7º estágio de Samadhi, Virama Pratyaya, denominado Asamprajñata Samadhi. E um 8º, denominado Dharmamegha ou Nirbidya Samadhi. Como os objetos externos são suscetíveis a mudanças, a deliberação pode não ser pura. É preciso ir da periferia para a fonte. Vichara está além de Vitarka. Ananda está além de Vitarka e Vichara. E Asmita está além de Vitarka, Vichara e Ananda. Esse é o progresso gradual a partir do corpo físico em direção à mente sutil e da mente sutil para a fonte, o núcleo do ser. Savitarka e Nirvitarka Samadhi pertencem às funções do cérebro e se alcançam por meio da contemplação de elementos materiais e objetos conhecíveis por meio dos sentidos. Savichara e Nirvichara Samadhi pertencem à esfera da mente e se atingem por meio da contemplação de elementos sutis. E a Ananda pertence à esfera da inteligência madura. Ananda precisa ser atribuída não aos sentidos, mas à sabedoria pura. A contemplação do si mesmo, pelo si mesmo, faz com que Purusha se acerque. Aqui, o si mesmo está desprovido de ego. Disse que a porção frontal do cérebro é a parte analítica, Savichara, Savitarka, enquanto a porção posterior do cérebro é a área antiga, a parte racional, Savichara. A base do cérebro é a sede de Ananda e o topo da cabeça do ser individual, Asmita. Ananda, Asmita, Savichara, Savitarka. Conquista-se Sabidya Samadhi, direcionando essas 4 facetas do cérebro para o seu tronco. Conquista-se Sabidya Samadhi, direcionando essas 4 facetas do cérebro para o seu tronco. Estou grifando. Quando esta sincronização é atingida, vivencia-se um estado transitório de quietude, manolaya. A partir do tronco cerebral, faz com que a consciência desça em direção à fonte da mente, a sede do coração. Aqui ela se funde em um estado de ser sem mente, sem começo, sem fim. Amanaskattva ou Nirbidya Samadhi, Samadhi sem semente ou apoio. É a conquista do espírito. Entre Sabidya e Nirbidya Samadhi, Patanjali descreve um estado intermediário, Virama Pratyaya, que outros denominam Asamprajñata Samadhi. É a Judite.
por meio da prática e da renúncia. Cada uma das partes do ser, a pele, as células, a respiração, os movimentos do pensamento, da inteligência e da razão, se familiarizam com o si mesmo. Isto é Samprajñata Samadhi, que é esse lugar da intercessão. A inteligência do sadhaka se dissemina uniformemente no interior e ao redor do seu corpo, como a superfície de um lago, sem ondulações. Então, ele vê as coisas claramente. Neste Samprajñata Samadhi, ou contemplação, permanece a disparidade entre aquele que vê e aquilo que é visto. Tome, por exemplo, a execução de um asana, ou o movimento da respiração em pranayama. No início, eles são efetuados em um nível físico. Na medida em que a compreensão se aprofunda, o corpo é penetrado internamente. Seus movimentos são conectados com a inteligência. E o asana é percebido como uma unidade singular em todas as direções, da frente para trás, de cima para baixo, de lado a lado. Ele é absorvido e retido pela inteligência do corpo para que a alma perceba. Aprende-se que o corpo é o arco, o asana é a flecha e o alvo é a alma. Vamos grifar? Aprende-se que o corpo é o arco, o asana é a flecha e o alvo é a alma. Quando o asana está aperfeiçoado, o alvo é atingido. O campo e o conhecedor do campo estão unidos. A lógica e a razão do asana são concretizadas. Tendo perdido a consciência do asana e de seu corpo, o sadhaka está unido consigo mesmo. Seu asana, sua respiração, seu esforço e seu verdadeiro ser estão unidos com os milhões de células em seu corpo. Ele alcançou Sasmita, o auspicioso estado de Asmita. Patanjali geralmente se dirige a nós em diversos níveis ao mesmo tempo, de forma que não é desarrazoado explicar Vitarka, Vichara, Ananda e Asmita em relação ao asana. Quando começamos a praticar asana, nosso método é bastante aleatório. Deixe-me tentar isso, deixe-me tentar aquilo. É um processo de tentativa e erro, baseado em conjectura. Esta é a natureza de Vitarka. É mais aventureira do que calculada, mas não esquece os próprios erros. Então, evoluímos para o estágio que podemos denominar de Vichara, no qual um conjunto de experiências foi construído a partir da investigação, da reflexão madura e do despertar da discriminação. Na medida em que nossos asanas amadurecem, atingimos o estádio no qual a consciência que parte da pele se move em direção ao centro do ser e o centro irradia em direção à periferia. O movimento é ao mesmo tempo centrípeto e centrífugo. Esta integridade gera beatitude, ananda. Finalmente, quando o mecanismo consciente, por meio do qual consideramos e executamos o asana, termina, o processo alcança um ponto de repouso. Assim, o asana repousa apenas no si mesmo interior, o qual está em equilíbrio. O único suporte é asmita.